Louvado seja o nome do nosso Deus, né? Eu sempre costumo dizer que eu dou graças a Deus por estar na tua presença, né? Deus, Ele deu tanto livramento a nossas vidas para que estivéssemos aqui nessa noite, pelo teu grande amor, né? Pelo plano que Ele tem na minha e na sua vida. Por isso, nós podemos declarar que nós somos mais que vencedores nessa noite. Amém? Vamos ler na palavra do Senhor, no versículo, no livro de Neemias. Assim, a palavra a qual Deus colocou no meu coração, livro de Neemias, no capítulo 2 do livro de Neemias. Vamos estar lendo o versículo 17 em diante. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor e assim estar aprendendo, né, irmãos? Estar aprendendo juntamente, né, aquilo que Deus quer falar ao meu e ao seu coração. Nós vamos estar meditando assim na palavra do Senhor. Deus, Ele vai falar ao meu coração, ao seu coração, às nossas vidas, porque aprove a Deus que nós venhamos aprender cada dia mais e mais da Tua palavra. Amém? Livro de Neemias, capítulo 2, versículo 17 em diante. A palavra do Senhor diz assim: Então lhes disse: Bem vede vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que suas portas têm sido queimadas. Vinde e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: Levantemo-nos, edifiquemos, esforçar as mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, zombaram de nós, desprezaram-nos e disseram: Que é isso que fazeis, querer rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi e disse: O Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz: o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar, já orou, mas a gente tem o costume de sempre orar por as palavras, não desprezando nem menosprezando a oração da irmã, mas quanto mais oração, melhor, né? A oração, ela é a chave da minha e da sua vitória, irmãos. Então, se nós orarmos a cada 5 minutos, Deus vai te abençoar a cada 5 minutos, mais e mais, né? Porque Ele já abençoa, mas se você orar, Ele vai te abençoar mais ainda. Amém? Vamos agradecer a Deus. Meu Senhor e meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Meu Deus amado e Deus santo, esteja, Senhor, os teus ouvidos, Senhor, atentos, Senhor. Esteja, Senhor, os teus olhos também, Senhor, atentos, Pai, a este lugar, Senhor amado, porque Tu escolheste, meu Deus, esta casa e muito mais, Senhor. Tu escolheste a cada um que aqui está, ó Pai amado e Deus santo, para fazer, Senhor, o Teu querer, fazer a Tua obra. Venha levantar, Senhor amado e Deus santo, as nossas vidas. Levanta cada um, Senhor, que Tu escolheste, meu Senhor amado, para que haja edificação, Senhor, das vidas. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. A igreja pode se assentar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui a palavra do Senhor no contexto que acontece aqui, que o povo, ele, antes de Neemias chegar aqui nesse versículo, nesse capítulo 2, e relatar esses fatos para aquelas pessoas que se encontravam ali em Jerusalém, ele estava lá na Babilônia, onde o povo ele foi levado cativo, onde o povo
de Jerusalém ali, eles foram levados cativo e alguns ficaram em Jerusalém. Na época do rei Zedequias, diz a palavra do Senhor, que o rei Zedequias ali, que o próprio Nabucodonosor colocou ele ali como rei, destronou o rei Joaquim e colocou ele mesmo, né, só tinha 21 anos, novinho, inexperiente, ele mesmo se rebelou contra o rei Nabucodonosor. E ali o rei Nabucodonosor pensou, mas eu mesmo entronei ele e ele se rebelou contra mim. E o rei Nabucodonosor foi ali até a cidade de Jerusalém com um grande exército, destronou novamente Zedequias e destruiu toda a cidade, os muros de Jerusalém, queimou as portas, deixou uma desolação total ali e levou muitos para o cativeiro na Babilônia, no qual o profeta Jeremias já tinha profetizado, né? Pela desobediência dos reis, do povo, o povo ia ser cativo lá na Babilônia. Os profetas já tinham profetizado sobre esse acontecimento, só que os reis, principalmente Zedequias, não deram ouvido. Ele prendeu, né, Jeremias. Em vez de dar ouvido, Jeremias ainda aconselhou ele, se rende para que poupe a sua própria vida, mas ele não quis dar ouvido ao profeta. Aí aconteceu o que aconteceu, né? Quando não damos ouvido à palavra de Deus, né, grande é a ruína. Então o rei entrou lá, destruiu tudo, degolou os filhos de Zedequias, furou-lhe os 2 olhos e levou ele cativo. Nessa época também foi alguns dos judeus que temia Deus e foram levados cativo. Foram levados lá para o cativeiro, Daniel, né, Sadraque, Mesaque, Abednego, esses homens, eles temiam a Deus, e eles foram poupados ali, né, da escravidão, do jugo. Deus escolheu, os reis escolheram eles para as melhores atividades. E nós vemos aqui que Neemias também era um homem temente a Deus, e o rei ali escolheu ele para a atividade de ser copeiro do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava lá, né, no cativeiro da Babilônia, porém ele estava preocupado com o povo que estava lá em Jerusalém. E era, irmãos, o chamado que Deus já tinha no coração de Neemias, a preocupação que ele tinha do povo que tinha ficado lá em Jerusalém. Aquele povo, ele tinha ficado, né, em grande opróbrio lá na cidade, porque ficou tudo destruído, e muitos levados cativo, como já foi dito, escravos, né, sofrimento ali, como diz o Salmo 137, né, junto ao rio das Babilônias, nos assentamos e choramos, né? É uma tristeza, é uma escravidão ali, porque não obedeceram à voz do Senhor, aí entraram em sofrimento. Mas só que Deus, ele tinha um tempo, e esse tempo foi profetizado por vários profetas. Daniel, Jeremias em 29:10 falou que seriam 70 anos esse tempo de escravidão ali na Babilônia. E nós, lendo essa palavra aqui, já tinham se passado 70 anos de cativeiro, no qual o povo estava ali, cativo na Babilônia. E Deus, ele levantou vários reis ali, Ciro, Dário, para que viesse, levas, primeiro com Zorobabel, para edificar o templo, e começou a edificar o templo pelo altar, que é mais importante. Aí depois veio Esdras. Aí a gente chega nessa passagem aqui, que Neemias, né, sente esse chamado de estar ali fazendo algo, de estar indo ali na cidade de Jerusalém fazer essa grande obra. Sair do conforto, irmão, sair do conforto ali do palácio, né, sair da zona de conforto e ir ali fazer essa grande obra.
é algo tremendo, tem que ser um chamado de Deus verdadeiro. E Deus, ele tem esse chamado no meu e no seu coração. Deus tem um chamado especial na minha e na sua vida. Se você sentir, se acontecer algo assim, você se incomodar com aquilo, falar: Senhor, algo precisa ser feito, e se incomodar, se preocupar com as vidas, se preocupar com o sofrimento das pessoas, irmãos, atende ao chamado do Senhor. É o chamado do Senhor ardendo no seu coração, na sua vida. Mas só que Neemias, ele estava ali na fortaleza de Suzã, ali no palácio de inverno, no palácio real. E chegou um dos irmãos dele, Hanani, e ele perguntou: como que está o povo? Como que está, né? O povo que ficou, dos restantes que ficou lá no cativeiro. A preocupação com as vidas, a preocupação com o sofrimento. E isso é intrínseco, irmãos, de um líder. Isso é intrínseco de uma pessoa que se preocupa com almas, de pessoas que têm um chamado de Deus. É preocupação pelo sofrimento, é preocupação com as vidas, com as almas. E isso Neemias, ele já demonstrou aqui, quando ele perguntou para Hanani: como está? Ele lá no palácio, ele não precisava se preocupar com isso. Ele estava bem, ele estava comendo do bom e do melhor, ele estava sendo bem servido. Ele era um dos homens de confiança do rei, porque o copeiro do rei, ele servia também às vezes de conselheiro do rei. Ele estava sempre diante da presença do rei, mas mesmo assim ele demonstrou preocupação. E além disso, irmão, além de demonstrar preocupação, ele, quando a Hanani falou para ele: ó, os que estão lá em Jerusalém, eles estão em grande opróbrio, eles estão em grande sofrimento, em grande miséria, em grande humilhação, está tudo destruído. Aí ele se comoveu. Aí a palavra do Senhor diz que ele se assentou e chorou. Ele chorou, irmão. Isso daí é empatia. Isso daí é você sentir o sofrimento do próximo. E isso Deus quer, isso Jesus, ele demonstrou isso, né? Jesus, ele várias vezes, ele demonstrou que devemos nos preocupar com o sofrimento dos outros. Mas infelizmente, irmão, o mundo, ele está caminhando, né, num ritmo tão conturbante aí, que hoje em dia, irmãos, ninguém, assim, poucos, não sei se ninguém, mas poucos conseguem ter essa empatia, ter essa preocupação, esse cuidado que Jesus teve. Jesus fala que nós devemos amar como Ele amou, se preocupar como Ele se preocupou, se preocupar com as vidas como Ele se preocupou com as vidas. Ele falou: Senhor, daquele que Tu me deste, nenhum se perdeu. Nenhum, porque ele se preocupava. Eles não eram perfeitos, eles eram pessoas de coração duro, muitos. Só que Jesus, ele amou e amou até o fim, a palavra fala. E ali a gente vê, irmãos, Neemias ali, ele não tinha o que fazer, irmãos. E muitas vezes nós ouvimos alguma situação, tem alguma situação que nós queremos fazer alguma coisa, irmãos, mas não temos. Nós olhamos assim e falamos: eu não sei nem por onde começar, eu não sei nem o que fazer, eu não tenho nem entendimento, eu não tenho nada, eu não tenho capacidade, nós mesmos falando. Mas só, irmãos, ele sabia que ele tinha um Deus poderoso, ele sabia que ele tinha um Deus que ele podia clamar, ele sabia que ele tinha um Deus que ele podia entrar na presença e algo ia acontecer. Algo ia acontecer, irmãos, porque ele não sabia como que Deus ia agir naquela situação. Ele falou: o povo está em grande miséria, eu não quero que permaneça essa situação. Mas que autoridade, irmãos, que autoridade ele tinha? Apesar de ser o copeiro do rei, homem de confiança, ele não tinha autoridade para determinar nenhum decreto, nenhuma lei.
Aí o que ele fez? Ele se colocou aos pés do Senhor, em oração, em jejum, em lágrimas, e é o que devemos fazer quando existe uma situação que nós não sabemos o que fazer. Muitas vezes nós não sabemos nem o que Deus vai fazer, nem como Deus vai trabalhar, mas ele sabia que se ele clamasse, algo ia acontecer. Porque quando nós clamamos a Deus, irmão, algo acontece. Deus, ele vem ao nosso favor. A palavra do Senhor fala que ele não despede ninguém de mãos vazias. E se nessa noite você clamar por esse propósito, se essa noite você se colocar na presença de Deus, se nós nos colocarmos na presença de Deus, entregando esse propósito, essa causa difícil, tenha certeza que Deus, ele vai agir. Deus, ele tem resposta para mim e para a sua causa. Então nós vemos aqui na palavra do Senhor que ele orou e falou bem assim, no último versículo, no 11: dai-me graça, Senhor, fala para assim, faz-me prosperar hoje, Senhor, e dai-me graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Ele já sabia, Deus, ele já estava colocando no coração dele que o rei ia fazer algo, porque o rei, ele tinha autoridade de fazer algo. Ele não sabia como que Deus ia agir, mas sabia que Deus ia agir, ia ser na presença do rei. Aí quando passado 4 meses de oração, nós sabemos pelos meses aqui, né, que o versículo 1, os irmãos podem ver que é o mês de as palavras de Neemias, Quisleu. O mês de Quisleu é o 9º mês no calendário babilônico. E no mês de Nissan, ele entrou na presença do rei, que é o 1º mês do ano. É como se Quisleu fosse nosso setembro e Nissan fosse o nosso janeiro. Aí passaram 4 meses ali de oração, passaram 4 meses de súplica diante da presença de Deus. E ele fez confissão dos pecados. Ele falou: Senhor, nós pecamos, nossos pais pecamos, fizemos, Senhor, o que não deveria ser feito, desobedecemos, mas lembra, Senhor, da sua misericórdia. E é assim, irmão, ele reconheceu, ele esteve ali em verdadeiro arrependimento diante da presença de Deus. E é algo tremendo nós vemos isso diante da palavra de Deus, é um exemplo para a gente. E a palavra do Senhor, que ele diz que quando ele estava ali na presença do rei, passados esses 4 meses, eu creio, irmão, que ele não entrou na presença de rei só aquele dia durante aqueles 4 meses, creio que ele foi antes, mas só que a resposta de Deus era naquele dia, era naquele momento, era para ele orar os 4 meses, não era 1 mês, não era 2 meses, não era 3 meses, eram 4 meses. Então Deus tem um tempo determinado para agir na minha e na sua vida. Deus tem um tempo determinado para responder a minha e a sua oração. E ele estava com o semblante triste ali. Talvez ele estava até pensando: será que Deus vai agir assim na fraqueza, irmão? Embora nós tenhamos fé, embora muita gente tem muito mais fé que eu, outros têm muito mais fé que eu, mas às vezes, irmão, diante da circunstância, diante da situação, bate aquela, né? Senhor, quando Deus se cala, irmão, algo, né, terrível para o crente. Quando Deus se cala, você ora, e Deus só está aguardando. Vamos ver a confiança dele, vamos ver a confiança dela. E ele se colocou aqui na presença do rei, e o rei olhou para ele e falou, viu que o semblante dele estava triste. Ele ficou até com medo, né, porque entrar na presença do rei triste. Ele temeu. O rei falou assim: essa tristeza não é, você não está doente, então é tristeza do coração. Aí ele declarou o que estava passando na vida dele. Ele teve coragem, irmão, de declarar diante da presença do rei. Sabe por quê? Porque ele orou, ele buscou a Deus, ele foi revestido, ele foi na confiança
do Senhor. Se ele não tivesse orado, se ele não tivesse buscado a Deus, se ele não tivesse confiado em Deus, talvez ele teria medo. Na hora ele chegar, não é nada não, rei. Mas não, ele confiou. Ele falou, eu vou falar a minha situação. E falou. E a resposta do rei, irmãos, foi bem assim: qual é a tua petição? Olha que tremendo, olha a resposta de Deus, irmão. A gente lembra, né, de Jesus falando para aquele, foi cego, que queres que eu te faça? Né? Que queres que eu te faça? A gente lembra também do rei Assuero ali na rainha Esther, um pouquinho antes dessas passagens. A gente lembra que o rei Assuero falou para Esther, qual a tua petição? Para livrar o povo já estava com a corda no pescoço. E o rei Assuero falou, qual a tua petição? Ele falou assim, qual a tua petição? Era a resposta de Deus, irmãos. Era a resposta de Deus. Deus está falando nessa noite, qual é a tua petição? O que você está pedindo para mim, eu tenho resposta. E Ele levanta pessoas a seu favor, que é capaz de te ajudar, que é capaz de atender. Ele usa quem Ele quer, a hora que Ele quer. Aí ele estava usando esse rei aqui para atender a petição, nem mesmo pessoa duas vezes. Ele falou assim, Senhor, que eu vá lá e edifique a cidade. É um homem muito corajoso, né, irmão? É um exemplo para a igreja. Não é nem para nós aqui, é para toda igreja, para qualquer igreja, para qualquer obreiro, para qualquer igreja. Né? Ele quis sair lá da zona de conforto do palácio, falou assim, que eu vá lá e edifique. Aí, irmão, ele falou, se Deus é comigo, né? Agora ele falou, não, Deus é comigo. Daí ele pediu carta para o rei, para passar lá pelos governantes que ficavam depois do rio Eufrates, pediu carta para o rei, para pegar madeira lá no Jardim Real, lá com, acho que é Asaf. E ele foi fazendo as petições, e o rei foi concedendo, porque era a resposta de Deus, era o momento de Deus abençoar a vida dele, era o momento de Deus responder a oração que ele se colocou durante 4 meses ali. E quando Deus se levanta para abençoar, irmão, não há impedimento. Deus faz coisas grandes. E os inimigos deles lá ficaram abismados. Quando ele apresentou as cartas lá, os inimigos ficaram descontentes. Sanbalat e Tobias lá ficou descontente, que alguém queria o bem ali do povo de Jerusalém. Porque é assim, irmãos, quando nos levantamos para fazer algo, quando alguém quer o nosso bem, tem muitos que se levantam contra e quer ridicularizar. Se nós continuarmos aqui a palavra do Senhor, nós vemos que ele continuou, ele chegou em Jerusalém, ele ficou 3 dias lá, ele sondou a cidade, ele falou, vou ver com meus próprios olhos, que Anani tinha contado para ele, mas ele falou, eu vou ver com meus próprios olhos. Então é assim, quando você tem alguma obra para fazer, e alguém falar é assim, você fala, agora eu vou lá ver. Porque às vezes nós colocamos a situação maior do que ela é, mas ele viu que era difícil mesmo. Ele viu que a situação, ele chegou lá 3 dias, não declarou para ninguém. E à noite foi lá, e ele viu que a situação era realmente caótica. Era realmente caótica. Mas mesmo assim, ele não desistiu. Mas mesmo assim, ele continuou e falou assim. E aí depois dos 3 dias, ele não desistiu, ele não desanimou, irmãos. Isso serve de exemplo para a gente. Quando temos algo, uma obra para fazer, e nós vemos que é algo muito grandioso, se Deus falou que se a boa mão de Deus for com você, Deus ele garante. Deus ele garante, irmão. Deus ele se responsabiliza. Por isso que Neemias aqui ele não se intimidou com o tamanho da obra, porque ele sabia que a boa mão de Deus era com ele.
Aí quando eles falaram, quando ele motivou, quando ele desafiou, falou assim, vamos. Aí ele chegou nos nobres lá, nos magistrados, e falou assim, vinde e edifiquemos. Ele lançou um desafio. Vinde e edificamos e não estejamos mais em opróbrio. Ele lançou um desafio ali, naquele momento, para aqueles homens. Eles falaram, não estejamos mais em opróbrio, vamos edificar. Deus não quer que ninguém esteja em opróbrio. Deus não quer que ninguém esteja em humilhação. Deus não quer que ninguém esteja numa situação de desconforto, de ruína. Deus quer o melhor para mim e para a sua vida. E nessa noite Ele desafia eu e você. Vamos edificar. Vamos edificar. Todas as áreas da nossa vida, não importa qual área que é, mas o Senhor convida, vamos edificar. É um desafio, irmão. Muitas vezes nós se conformamos com a situação. Tem gente que é humilhado no emprego e se conforma. Tem gente que tem um lar desconcertado e se conforma. Não vos conformeis. Até preguei uma vez aqui esse versículo. Não vos conformeis, irmãos. E era isso que Neemias estava falando aqui, não estejamos em opróbrio. Deus não quer que ninguém seja humilhado. Deus não quer que ninguém esteja em opróbrio. Deus não quer que ninguém seja zombado. Deus não quer que ninguém seja desprezado. Por isso Ele te desafia nessa noite, vinde e edifiquemos todas as áreas da nossa vida. Todas. Entrega nas mãos do Senhor todas as áreas da sua vida, que Ele vai edificar todas as áreas da sua vida. Aí nós vemos aqui no versículo que o inimigo, eles zombaram e desprezaram. 19, ouvindo Sanbalate e Tobias, desprezaram. Tem gente que quer colocar você em descrédito, mas só que eles desprezaram, irmão. A palavra do Senhor fala, é forte. Ó, zombaram de nós e desprezaram. E disseram, que é isso que fazer? Eles queriam colocar eles em zombaria, em descrédito. Mas só que ele respondeu? O que ele respondeu? Ao versículo 20, né, que eu li. Vamos ler aqui. Então lhe respondi, o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Louvado seja o nome do Senhor. A bênção é para aqueles que creem. Ele falou, porém vocês não têm parte nisso, porque vocês estão querendo atrapalhar a bênção de Deus. E aquele que quer atrapalhar a bênção de Deus, ele não tem parte nas bênçãos de Deus. A palavra do Senhor diz em Provérbios que 7 coisas Deus detesta, uma Ele abomina. Aquele abomina é aquele que dissemina, causa contenda entre irmãos. E esse daqui, ele estava querendo causar contenda aqui, esse Sanbalate e Tobias. Só que Neemias, ele deu uma resposta à altura. Ele falou, Deus dos céus nos fará prosperar. Irmão, às vezes o inimigo, ele te afronta. Às vezes o inimigo, ele quer bater de frente com você, de tal forma que ele quer te deixar pequeno. Ele quer deixar você, fazer você pensar que ele é maior do que você em Cristo, porque a gente sem Cristo realmente não somos nada, mas ele quer deixar você pensar que ele é maior, o problema é maior, a situação é maior, ele quer te afrontar. Só que você tem que dar uma resposta à altura. Você tem que falar assim para o inimigo, Deus do céu é que me fará prosperar. Saia dessa noite aqui falando, Deus do céu é que nos fará prosperar. Independente da situação que acontecer. Aí edificaram. Eu não vou prosseguir com a palavra, porque já é 8h20. Mas nós vimos no capítulo 3, que eles não se intimidaram. Edificaram. As portas do gado, porta do peixe, porta da velha, porta do vale, porta do monturo, porta da fonte, e cada porta tem o seu significado. Irmãos, se aprofunda nessa palavra. É tremenda essa palavra. Eles consagraram ao Senhor a porta do vale, a porta do gado, que também é conhecido como porta da ovelha, porque era ali onde que entrava o sacrifício a Deus, entrava o rebanho, e ficava próximo do altar, ficava próximo do templo.
E ficava próximo do tanque de Betesda também. Eu tinha um paralítico há 38 anos, que a enfermo foi curado. Então foi a primeira porta, começaram dali e edificaram. Começaram dali, começaram da porta do sacrifício, a porta da oferta, que eles estavam ofertando ali, a obra, a vida deles, para fazer a obra de Deus. Aí eles edificaram, irmão, de maneira tremenda. Todos sacerdotes, nobres, levitas, servos, povo, todos eles se uniram para edificar as portas. E foi uma coisa grandiosa, foi uma coisa tremenda, porque cada um sabia da sua atividade, cada um sabia o que fazer ali diante da obra de Deus. Ninguém ficou de fora, todos tinham a sua atribuição e todos foram ali organizados para trabalhar, para que a obra do Senhor ela fosse concluída. E concluíram em 52 dias. Se os irmãos continuar a mensagem aqui do Senhor, nós vamos ver que no capítulo 4 o inimigo se levantou de maneira tremenda. Mas só que tem um detalhe, no versículo 6 aqui do capítulo 4, fala assim: sim, edificamos o muro, e se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta o inimigo vir investir, vir te desanimar. Se você confia em Deus, confia que foi Deus que te chamou, que a boa mão de Deus é sobre essa obra que Ele te chamou, o inimigo pode te atemorizar, querer te atacar, querer te matar, como fizeram no capítulo 6 aqui, para criar emboscada. Porém, eles com a mão faziam a obra, com a outra mão eles seguravam a arma, né? A mesma coisa que com a mão a gente segurar o escudo da fé, e com a outra mão a espada, que é a palavra de Deus. Então é coisa tremenda, irmãos. Nós vemos essa palavra do Senhor. Eu estava meditando nessa palavra, eu falei, é coisa tremenda. O inimigo se levantou de todas as formas, intimidando, querendo armar emboscada. Mas Neemias sempre falava: lembrai-vos do Senhor, lembrai-vos do grande Deus, Ele é que nos fará prosperar. Amém? E essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração, tá? As palmas louvem e engrandeçam o nome do Senhor.